Evangelho de João, capítulo 5. Aos domingos, nós temos ouvido a pregação da palavra de Deus neste evangelho, certo? Só que este evangelho, lá no início dele, nós já passamos por este capítulo 5, já tem muito tempo já, né? Há um milagre nesse evangelho, no capítulo 5, e por nós estarmos estudando os milagres de Jesus às quintas-feiras, nós então retornamos ao evangelho de João no capítulo 5 para lembrarmos deste poderoso milagre que nos ensina muitas coisas. Deus nos ensina muitas coisas através dessa passagem. Então, João capítulo 5, de 1 a 15. A cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Meus irmãos, nós já oramos então para que Deus nos abençoe no estudo, né? Hoje é a nossa reunião de estudo bíblico, para que Deus nos ajude nesse estudo dessa passagem, nos iluminando, nos fazendo entender. Irmãos, esse texto aqui, ele tem uma importância grande no Evangelho de João, porque esse texto dá início aos atos de Jesus que fariam com que ele passasse a ser mais perseguido e mais odiado pelos judeus. E esse ódio e perseguição acabariam na crucificação do Senhor Jesus Cristo, que nós vimos, né? Nós temos visto aí agora a ressurreição, mas nós vimos alguns domingos passados nos sermões no Evangelho de João pela manhã. Então veja, a partir desse capítulo 5, irmãos, há uma mudança da mera reserva e hesitação sobre Jesus para uma oposição franca e às vezes oficial, tá? Então veja, até o capítulo 5, a pessoa de Jesus levantava uma mera reserva ou hesitação. As pessoas olhavam a Jesus, ficavam perguntando quem que ele era, alguns achavam estranhos, outros ficavam admirados. Eram essas as reações para com Jesus. A partir desse capítulo, a oposição a ele começa a crescer. Os líderes religiosos passam a persegui-lo, a odiarem a ele, ok? Então, esse capítulo 5 é um marco importante para o Evangelho de João. Por quê? Porque Jesus começa a ter oposição contra ele. Isso fica claro aqui, por exemplo, quando Jesus cura esse paralítico no dia de sábado.
E aí os judeus vão questionar Jesus, dizendo, olha, você não pode fazer isso no sábado. E então eles começam a se opor a Jesus. Então por isso esse capítulo 5 é importante dentro do relato de João, porque é por meio dessa oposição sempre crescente, a partir do capítulo 5, é que Jesus vai acabar na cruz. Segundo a vontade e o plano de Deus para nos salvar. Ok? Então esse capítulo é um capítulo importante e estratégico para o Evangelho de João. Tá? Irmãos, em meio a essa disputa, Jesus vai se mostrar obediente a Deus. E vai se apresentar, nos capítulos, como veremos, como o verdadeiro pão, a verdadeira água. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aliás, água é uma coisa importante no Evangelho de João, né? João fala muito, ele usa muito o elemento água para verdades espirituais. Você se lembra que Jesus vai dizer a Nicodemos, né? Ele tem que nascer da água e do Espírito, certo? Você vai se lembrar que a mulher samaritana vai ao poço beber água. Aqui ele cura um homem perto de um poço de água. Depois ele vai dizer que ele é a água da vida. Tá? E quem tem sede, vem a ele e beba. Lá no final, na cruz, lembra-se, sai água de Jesus. Sangue e água, como nós vimos. Então, um elemento importante que João usa para simbolizar verdades espirituais. Tanto que aqui nesse Evangelho de João, Jesus diz, estou querendo lembrar aqui agora, ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A ideia de água que limpa. Tá? Então você vê esses elementos e verdades espirituais tiradas deles, né? Como aqui no caso, água. Né? Mas vamos lá então ao texto. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. João, ele nesse momento aqui, ele não identifica qual festa. Os judeus tinham as suas festas religiosas. Páscoa, a festa do tabernáculo, certo? Tinha as suas festas lá dos judeus. Mas João não diz, não identifica que festa que era essa. Né? Tinha até a festa chamada festa do Purim, que era a festa que comemorava a libertação lá da rainha Esther, quando os judeus foram libertados lá do genocídio que Amã pretendia. E ali, então, passou-se a comemorar uma festa chamada Purim. Então, era uma das festas dos judeus. João não disse que festa. Então, por que ele informa que tinha uma festa? Com que objetivo? Para explicar o porquê Jesus estava em Jerusalém. Lembra que Jesus ficava muito em Cafarnaum, lembram? Cafarnaum era o quartel-general de Jesus Cristo. Só que agora ele está em Jerusalém. E aí João explica o porquê dele estar lá, porque havia uma festa dos judeus. E Jesus, como ele era obediente, cumpria com os ritos judaicos, ele estava lá nessa festa também. Certo? Aí olha o que diz o versículo 2. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Vamos lá. Existiam várias portas nos muros que cercavam Jerusalém. Essa aqui era chamada Porta das Ovelhas. Por quê? Porque é bem provável que por esta porta entravam as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Essa porta das ovelhas, a arqueologia sabe disso, né? Hoje, isso é reconhecido. Essa porta das ovelhas ficava próxima do templo. Era uma porta, né, nos muros de Jerusalém, que dava acesso imediato ao templo. Então, por isso, as ovelhas que eram sacrificadas lá no templo entravam em Jerusalém por esta porta. Daí, Porta das Ovelhas. E nos é informado por João e Irineia
que nessa porta, perto dessa porta da entrada e também, por consequência, perto do templo, havia um tanque, havia uma piscina, um poço chamado Betesda. Betesda significa lugar do derramamento. Alguns traduzem por o derramar da misericórdia. É mais ou menos o nome que significa, é mais ou menos o significado do nome Betesda. Lugar de derramamento ou lugar de misericórdia. Ok? E havia então esse poço, essa piscina chamada Betesda, e havia ali 5 pavilhões. O que eram os pavilhões? Eram colunatas. Então, eram colunas, 5 colunas, que formavam um corredor. Imagine aí, né? 5 pares de colunas, que formavam um corredor e que era coberto. Deu pra entender? Deu pra ter visão? Certo? Era um corredor formado por colunas que sustentavam uma estrutura que tampava o corredor para as pessoas poderem ficarem ali embaixo e se protegerem. Certo? E diz aí o texto que muitos, nesses pavilhões, nessas colunatas, muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali, debaixo dessa colunata, certo? E nós aqui no texto é informado por que eles ficavam ali, porque eles achavam que aquelas águas ali eram movidas por um anjo, e quem entrasse primeiro naquele poço, naquela piscina de Betesda, depois do anjo ter movido, a água ter movido, então ela era curada, a pessoa era curada, certo? Eu trouxe umas fotos aqui, porque foi a arqueologia, os arqueólogos fizeram a escavação nessa região ali próxima do templo, ao norte do templo, onde ficava essas colunatas, e encontraram que é possível que seja o poço, né, de Betesda. Né? Só vou pedir, Diácono Evanildo, o Diácono Gil, Presbítero Evanildo. Diácono Gil, obrigado, meu irmão. Aqui são as escavações, tá? Você vê as colunas, tá vendo? Aqui, ó, aqui dentro ficava possivelmente a piscina de Betesda, o poço. Olha lá, ó. Possivelmente aqui, ó. Tá? E aí, aqui né? Não vou falar que foi uma foto da época, né? Mas é um desenho que traz a ideia de mais ou menos como é que se encontrava mesmo, né? Tá vendo? As pessoas ficavam ali debaixo das colunatas, aqui ficavam os coxos, e ali se banhavam. Mais ou menos para você ter uma ideia do que era encontrado ali ao norte do templo, lá dentro de Jerusalém. Tá? Legal. Diácono Gil, obrigado. Então nós voltamos aqui então. Qual que era a superstição que havia? Olha o versículo 4. Essa multidão que ficava ali de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, eles ficavam ali esperando, versículo 4, que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Isso aqui, irmãos, a Bíblia aqui não está afirmando que de fato isso acontecia. Os estudiosos têm entendido, os estudiosos do texto grego têm entendido que isso era uma superstição. As pessoas achavam que isso acontecia. Tá? Vocês percebem que o versículo 4 está em colchete aí, não está? Na sua Bíblia. Vocês se lembram por que isso acontece? Por quê? Perfeito. Alguns manuscritos possuem esse versículo, outros não. Então, sempre que você encontrar colchetes no texto da Bíblia, significa que em alguns manuscritos esse texto está, em outros não, tá bom? É claro que isso não, como eu já tenho dito aqui, isso não interfere em nada no estudo, na instrução da palavra de Deus e na veracidade dela, porque não é nenhum prejuízo teológico isso. Mesmo que não conste no texto original, digamos assim, não há nenhum prejuízo, porque está contando apenas do que o povo acreditava ser
ali aquele poço e o que acontecia ali. Ok? Então, perfeito. Perfeito. Pode surgir essa questão. Mas na maneira como o texto está no original, no grego e alguns manuscritos, dá a entender que ele está, como é uma narrativa, o texto é uma narrativa, né? Não é algo prescritivo a narrativa. Ele está simplesmente compartilhando da crença comum. Então ele está dizendo assim, olha, então um anjo vinha, ou seja, como todo mundo dizia, certo? Mas é bem possível, segundo a maioria dos teólogos que, né, os estudiosos do texto original, eles creem que é bem possível que fosse uma crendice, que o autor não está colocando aqui, no caso, se foi João de fato, né, nesse trecho, não está colocando aqui o que ele cria de fato, mas aquilo que era comum imaginar, né, Edson? Mas vamos lá, então. O que poderia acontecer aqui, meus irmãos? O que é provável é que esses tanques eles eram alimentados por fontes intermitentes que causavam agitação. Então, essas fontes sempre alimentavam o poço, essas fontes intermitentes, e quando vinha a água da fonte, a água mexia, a água do poço da piscina. E acreditava-se que um anjo, na hora, mexia, porque você não via a fonte lá embaixo. Então, se mexeu a água é porque um anjo mexeu. E da onde vinha essa ideia de que a água era milagrosa? É porque era possível, meus irmãos, que alguns antigos testemunhos falam que havia uma coloração nessa piscina avermelhada da água, o que pode indicar que a fonte era ferruginosa, de sais ali, como ferro, e por isso essa questão desse elemento medicinal. Aliás, eu estava lendo sobre isso hoje, estava pesquisando sobre isso, e lá em São Lourenço, em Cidade das Águas, né, em Minas, há fontes de água ferruginosa lá em São Lourenço. Eu coloquei até aqui, são reconhecidas como água mineral e podem ter benefícios para a prevenção de anemia, é bom para a pele, mas usado com moderação. Então é mais ou menos essa ideia do que acontecia lá, porque eles achavam que a água lá era milagrosa porque tinha propriedades medicinais, como em algumas cidades aqui do próprio Brasil, no estado de Minas Gerais. Né? Não sei se alguém já esteve lá em São Lourenço, mas vale lá, já teve? Já experimentou das águas milagrosas de São Lourenço? Tá muito mesmo. Ô Marcelo, você é uma propaganda viva de São Lourenço, rapaz. Mas, brincadeira à parte, dizem que é uma cidade bem bonita. Bem bonita. Mas vamos lá, então. Então, o que acontece é isso, Isabelle. É que a ideia, minha irmã, de que um anjo mexia por causa dessas fontes, né, que mandavam água, né, para o poço, e aí quando chegavam essas águas, a água do poço mexia, e a ideia desses milagres de cura é porque a água tinha algumas propriedades medicinais e achava-se que ela era milagrosa, tá? Aqui, meus irmãos, nós devemos salientar aqui que o milagre que ocorrera, obviamente, exclui a água. Tanto que você vê no texto que Jesus nem se vale da água. Ele pergunta ao paralítico, você quer ser curado? Ele diz, olha, eu quero, mas quando a água é agitada, ou seja, cria-se que o anjo agitava, era o primeiro que entrava que era sarado. Mas eu nunca sou o primeiro. Sempre vê alguém entra na minha frente. Aí Jesus diz assim, então faz o seguinte, levanta, pega o teu leito e anda. Ou seja, ali já é excluída a questão da água. Não era a água que curava ninguém, mas o poder de Cristo é que faz isso. Ok? Então, não se deve crer e colocar em águas, em objetos e dar a eles o poder de fazer coisas. É Cristo que tem esse poder, tá bom? Mas vamos lá, versículo 5 vai falar do homem que estava ali. Olha lá, havia uma multidão de pessoas doentes ali, enfermas, mas havia um especial. Olha aí, versículo 5. Em especial havia esse homem. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então veja, não quer dizer que esse homem estava há 38 anos ali, mas que ele era enfermo, ele sofria da enfermidade há 38 anos, tá? E aí é interessante aqui, meus irmãos, que
Um ponto a se notar, eu já falei da questão da água, né? Como a água é importante, o símbolo da água é muito importante para João, né? Eu já falei dessa questão, então eu passo aqui agora. E uma coisa importante aqui, irmãos, é que você vê que este homem esteve 38 anos sofrendo com aquela enfermidade. E quando nós vemos esse relato bíblico e outros mais de enfermos que Cristo curou, nós devemos pensar em quão profundamente temos que odiar o pecado. O que o pecado tem a ver com isso? Tudo. Porque o pecado é a origem e a causa de toda a enfermidade neste mundo. Você lembra que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não criou o homem para ser assolado por dores, sofrimentos ou doenças. Essas coisas, irmãos, são frutos da queda, do pecado. Não havia enfermidades antes do pecado e não haverá no novo céu e na nova terra. Então veja, quando você está diante de textos assim, quando fala de enfermidades, pessoas sofrendo por muitos anos, e quando você vê pessoas sofrendo, né, que você conhece, uma das posições que você deve tomar é odiar o seu pecado. Porque é por causa do pecado que essas coisas entraram no mundo. Então, se você quer fazer algo prático, que realmente importe, lute contra o seu pecado. Toda vez que você vê alguém doente, lembre-se disso. É por causa do pecado que essas coisas acontecem. Por causa do meu e do seu pecado. Né? Eu quero dizer aqui não é especificamente porque eu pequei, aquela pessoa está doente. É por causa do pecado, que também está em mim. É que aquela pessoa, de fato, passa por isso e nós também passamos por enfermidades e doenças. Né? A segunda coisa, meus irmãos, é a esperança que nós temos na ressurreição dos mortos e na vida eterna, onde não haverá mais dores, não haverá mais enfermidade, não entrará mais doença nos novos céus e nova terra. Então, que esperança bendita, né? Nós nos veremos livres de todas as coisas que nos cercam agora, todas essas limitações e sofrimentos no céu, na nova terra, no reino de Cristo, nada disso haverá. Aliás, já falei para vocês aqui, né? Cada milagre de Cristo, em termos de enfermidade também, quando ele cura enfermos, é uma amostra do reino dele. Ele está mostrando que no reino dele, o reino futuro, o reino que há de vir, que já foi inaugurado, mas que há de ser estabelecido plenamente no dia do seu retorno, ele está dando uma amostra que no reino não haverá cego, não haverá surdo, não haverá mudo, não haverá paralítico, não haverá mortos, porque ele ressuscitou mortos. Então a ideia de que esses milagres, Jesus está dando início, uma amostra a nós do que é o reino dele. No reino dele não há nada disso, porque ele é o Todo-Poderoso para, de fato, extirpar da terra as implicações e consequências do pecado. Então, que bênção é saber que nós viveremos com Cristo, aquele que é poderoso para guardar a nossa vida eternamente, livre dessas coisas para sempre. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É interessante aqui, irmãos, que Jesus, ele notou aquele homem. Veja, Jesus vendo-o deitado. Irmãos, haviam vários coxos, cegos, paralíticos. Por que Jesus não curou todos? Isso é uma pergunta, né? Por que ele não curou todo mundo? Por que aquele ali? Como ele disse em outro momento, nosso Senhor, não foi enviado o profeta a todas as viúvas de Israel, mas apenas a de Sarepta. Por que só uma? Isso tem a ver com a eleição. Isso nos lembra da eleição. Por que não salva a todos? Porque não foi do agrado dele fazer. E ele não é obrigado. Esses textos mostram que a questão que nós vimos domingo de manhã, né, na escola dominical, sobre predestinação, é verdadeira, de fato. Por que Jesus não curou todo mundo? Por que só esse? Vendo este homem. Por que perguntou para ele: você quer ser curado? Por que não disse: gente, quem quer ser curado aí? Por que aquele homem? Por que não outro? São coisas dos mistérios de Deus. É como nós temos visto, né? Os decretos eternos e misteriosos de Deus.
Isso é uma realidade. Está aí no texto. Jesus fez isso. Tá? Porque ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele se compadece de quem ele quiser ter compaixão. Ele não é obrigado. Ele faz isso baseado na vontade dele. Baseado na vontade dele. Ok? Então você tem que ser, eu e você tem que ser eternamente gratos a Cristo. Porque ele poderia me deixar e te deixar condenado ao inferno. E ele não fez isso. Ele não fez isso com você. Então você e eu devemos ser eternamente gratos ao Senhor Jesus Cristo. Ele poderia não ter me escolhido e te escolhido. Mas ele fez isso, segundo a vontade dele. Ok? Olha aí o versículo 6. Então, Jesus vendo-o deitado e sabendo. Aqui o texto não sabe como Jesus ficou sabendo. Não diz, né, melhor, como Jesus ficou sabendo. Se alguém informou a ele. Se ele, como Deus, já sabia. Pode ser uma coisa ou outra. Lembra que Jesus é Deus homem, né? Certo? Duas naturezas em uma pessoa só. Então ele poderia ter sido informado. Olha, este homem aí tem 38 anos que ele está com essa doença. Aí alguém, normal, não há problema nenhum, né? Mas ele poderia já saber isso como Deus, porque ele é todo sabedor, né? Onisciente, sabe todas as coisas. Ele poderia saber, né? O texto não fala. Mas de um jeito ou de outro, ele sabia que aquele homem estava assim há muito tempo. E ele pergunta ao homem, queres ser curado? Irmãos, Jesus, ele tem prazer na misericórdia. Aquele homem não pediu para Jesus para ser curado, mas ele que se adiantou. Jesus é que se adiantou. Você quer ser curado? Jesus tem prazer em salvar. Ele se adianta. Olha o que um teólogo disse. Jesus tem prazer na misericórdia. Ele está mais disposto a salvar o homem do que o homem está de ser salvo. Jesus está mais disposto a salvar o homem do que o homem está disposto a ser salvo. Jesus está mais desejoso de conceder bênçãos ao homem do que este está em recebê-las. Fique pensando. Pense comigo. Quantas bênçãos Deus tem te dado que você não pediu? Não é verdade? Eu e você? Ele nos dá muito mais bênçãos do que nós pedimos. Como nós somos falhos em oração, por exemplo. E mesmo assim nós recebemos dele infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é extremamente misericordioso. Infinitamente misericordioso. Ele tem prazer em ser. Graças a Deus, graças a Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus. Que é misericordioso. Misericordioso. Tem prazer em ser misericordioso. Vamos lá. Aí o que o paralítico responde? Respondeu-lhe o enfermo, versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, a crendice era que quando o anjo agitava a água, o primeiro que entrasse era curado. Como ele estava ali, mas ele nunca era o primeiro, então ele não tinha como ser curado. E é interessante aqui considerar no caráter desse enfermo, desse doente. A levar em conta, irmãos, vamos levar em conta algumas coisas aqui importantes para a gente ter um quadro melhor esse paralítico, esse enfermo. A levar em conta que posteriormente nos é informado que ele não sabia o nome de Jesus. Né? Quem é o homem que fez isso com você? Perguntaram os judeus. Ele diz, não sei. Nem se importou. Segundo, ele tenta evitar problemas com a autoridade. Quando pergunta assim, ó, o que você está fazendo carregando esse leite? Ah, foi o homem que me mandou. Terceiro, ele, por fim, denuncia Jesus aos seus opositores. O texto termina no versículo 15 dizendo que ele voltou aos judeus e disse, o nome dele é Jesus. E os judeus queriam saber. Então, veja, a julgar por isso, esse homem aqui não era um homem muito bom. Então nós podemos entender, talvez, que a maneira que ele respondeu a Jesus tenha sido até meio grosseira. Né? Olha, Senhor, ninguém me coloca lá. Quando eu vou, tem alguém antes de mim. É possível que seja esse o caráter daquele enfermo que ali estava. E é interessante isso, né?
Porque às vezes a gente acha que todo mundo que sofre é bonzinho, né? Porque está sofrendo é bonzinho. Isso não tem nada a ver. A pessoa só será bom se Cristo mudar o coração dela. Quantas pessoas sofrem e vivem murmurando, vivem reclamando, vivem colocando a culpa em Deus e o mundo? Eu vejo, nosso coração é terrível mesmo, se Cristo não mudar. A gente fala assim, não, se a pessoa sofrer, ela vai aprender. Não é? Aí a pessoa sofre, agora ela vai aprender. Aí você vai lá, tá a mesma coisa, às vezes pior. Tá mais dura ainda. É só a graça de Deus, né? Ok? Vamos lá? Calvino, olha o que ele diz. Quando o paralítico diz assim, olha, não tem como ser curado. Porque quando eu vou, chego perto, alguém entra na minha frente. Aí Calvino diz assim, abre aspas, o reformador. Olha que legal. O doente faz o que quase todos nós fazemos. Ele limita a ajuda de Deus às suas próprias ideias e não ousa prometer a si mesmo mais do que concebe em sua mente. Fecha aspas. O que Calvino está dizendo é o seguinte, é que Jesus está na frente dele, mas como diz, ele é um ignorante, ele não sabe. Então ele só vê a solução para a ideia que ele tem. Ou seja, a única solução é esse poço aqui. E é eu entrar aí primeiro. Mas como sempre tem alguém que entra na minha frente, eu não tenho como ser salvo. Eu não tenho como ser liberto. Então, nós também somos assim. Calvino vai dizer, nós pensamos da mesma forma muitas vezes. Se não for do jeito da gente, nada vai acabar bom. Não tem como acabar bem. Porque o jeito era aquele lá que eu coloquei na mente. E como não está acontecendo, então tudo está perdido. Veja, nós somos também assim. Nós muitas vezes nos desesperamos quando o nosso plano, a nossa ideia, não dá certo. A gente não leva em conta que Deus tem os seus caminhos. E Ele que sabe qual é o caminho que de fato redundará e terá como objetivo a bênção que Ele tem para nos dar. Ele sabe o caminho. E muitas vezes o caminho dele não é o nosso. Ele até diz na Bíblia, né? Os teus caminhos não são os meus caminhos. Nem os teus pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando as coisas não derem certo, como nós planejamos, não nos desesperemos. Porque eis o Salvador com a sua palavra poderosa para nos socorrer, para nos livrar e nos salvar. Ele sabe por que caminho nos guia. Não os nossos, os dele. E eles são sempre bons. Então, tenhamos esperança certa no Salvador Jesus. Mesmo quando nossos planos não saírem muito bem. Ok? Ok? Vamos ao versículo 8. Então, lhe disse Jesus, levanta. Olha só, né? Mal ele sabia, né, o que estava para vir, aquele enfermo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, o leito não é, né, o que a gente chama de leito hoje, né? Aquela cama, com aquela estrutura, né, que a gente tem em casa geralmente. O leito era uma esteira, geralmente de palha. Era fácil você enrolar ela e carregá-la, tá? Então o leito era esta maca feita de palha, facilmente enrolada e carregada nos ombros. Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, olha com que facilidade, né? O Senhor Jesus Cristo, aquele que tem um poder na sua palavra, e disse ao homem, levanta, toma o teu leito e anda. Veja que não se valeu da água, nem do poço, nem de nada. É porque é nele que reside o poder. E aí diz o texto que ele, olha o versículo de número 9, imediatamente o homem se viu curado. Fica imaginando, né? Aquele homem começando a sentir o seu corpo, força no seu corpo. Isso não está muito longe da gente, né? Obviamente guardado os limites, né? As proporções aqui. Você está doente, pegou um resfriado, uma gripe mais forte e tudo mais, você consegue perceber quando o seu corpo está melhorando, não consegue? Você está mais disposto, você fala assim, ó, hoje eu estou mais disposto, né? Não faz isso? Imagine aquele homem começando a sentir no seu corpo, Heloíse, querida, Heloíse, é isso, Heloíse? Maravilha. Heloíse, imagine aquele homem começando a sentir no seu corpo a sua força voltando, ele começa a mexer aquilo que ele não mexia antes. Imediatamente ele começou a ver que a vida havia de fato entrado nele pelo poder de Cristo.
E aí veja, ele se viu curado imediatamente e tomando o leito, pôs-se a andar, obedeceu ao seu Jesus Cristo aqui, imagina. E aquele dia, aí João faz um comentário, e aquele dia era sábado. Ele faz esse comentário para mostrar a atenção que vem em seguida dos judeus reclamando, porque aquele homem estava ali na ideia dos judeus, quebrando o sábado. E aí veja o versículo 10. Por isso, por ser sábado e aquele homem estava carregando o seu leito, os judeus disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Então veja, aqui o homem, aquele ex-paralítico, que agora fora curado por Cristo, é acusado de quebrar o sábado. Talvez os judeus estivessem pensando no texto de Neemias. Olha o que Neemias diz, eu vou ler para vocês. Abre aspas. Naqueles dias, diz Neemias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Lembram-se do texto? Neemias, o reformador Neemias, juntamente com Esdras, ele chega em Jerusalém, depois de uma viagem que ele fez, ele volta para Jerusalém, e ele encontra os judeus fazendo comércio no dia de sábado, carregando coisa para vender, compravam coisa, colocavam nos ombros, voltavam para casa. E Neemias protesta contra eles, exorta-os, corrige-os, porque eles estavam pecando, quebrando o dia do Senhor. Talvez esse fosse o texto base para aqueles judeus dizerem àquele homem: você está pecando carregando o seu leito. Mas, meus irmãos, veja aqui uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Porque o que é condenado em Neemias é você carregar algo para o comércio, para você ganhar dinheiro, um fim seu próprio. Uma coisa que não era proibida, você viver para os negócios no dia do Senhor e para o benefício próprio. Aquele homem estava carregando o seu leito porque havia sido curado por Jesus. Ele não tem nenhum ganho financeiro naquilo. Não era o contexto de Neemias. Mas ele era um testemunho vivo da glória de Deus, um ex-paralítico carregando o seu leito, um testemunho vivo da glória de Deus. Aquilo fazia com que as pessoas glorificassem a Deus. Então veja, os judeus cegos não conseguiam ver um palmo à sua frente daquilo que realmente importava. Ao invés deles darem glória a Deus porque aquele paralítico, e eles deveriam conhecê-lo, diácono Gessé e Valério, porque ele tinha 38 anos que estava assim, então ele era alguém conhecido, imagino, podemos imaginar. Ele está andando agora e carregando o seu leito. Tem um comentarista que diz que aqueles judeus eram tão cegos que eles não conseguiam nem raciocinar direito. Veja, se aquele homem continuasse paralítico, para carregar ele até em casa, haveria mais trabalho do que ele carregar o próprio leito, certo? Ou seja, haveria, a princípio, mais quebra do sábado se ele continuasse como estava do que agora curado. Eles não conseguem nem ver isso, porque estão cegos. A ideia, Débora e Tiago querido, é que nós devemos ter cuidado e pedir a Deus graça para nós entendermos, quando nós estamos na igreja diante da palavra de Deus, o que realmente importa. Porque os judeus, ao invés de se concentrarem no poder de Deus que curava aquele homem e dariam assim glória a Deus, estavam preocupados que aquele homem estava carregando o leito e quebrando aquilo que eles entendiam ser a lei do sábado. Então, veja, eles não conseguiam prestar atenção no que importava. É mais ou menos alguém que vem à igreja e na hora da pregação está distraído com alguma outra coisa. Aquela palavra de Deus que salva, que transforma, que santifica, aquilo não é apreendido. Mas a pessoa fica olhando o outro, fulano, como é que está o cabelo do outro, por que ele veio com a roupa tal assim, que não está combinando a roupa dele. Aí entra alguém na igreja que chegou atrasado e fica olhando. Aí tem um bebezinho, aí fica olhando o bebezinho. Eles nunca prestam atenção no que importa. Esses eram os judeus, as coisas aconteciam diante dos olhos deles e eles estavam preocupados com coisa de só menos importância. Então, veja. Meus irmãos, eu falei dos bebezinhos aqui, viu? A culpa não é dos bebezinhos não, viu, Carla? Viu? Porque bebezinho dá vontade de olhar. Só que você lembra que você tem que ter domínio próprio.
Não é a hora. Depois que acabar o culto, você brinca com o bebezinho. Agora, né, não se distraia. Fique lá, ó. São muitas coisas que querem, vamos falar, lutar com a sua atenção, distrair a sua atenção. Então, concentre-se. Tem um professor meu que diz que o culto é um exercício da mente hercúleo. Não é fácil. Você está ali no culto, aqui vocês agora, vocês estão me ouvindo, não é um culto, agora não é um culto, agora é uma reunião Mas não é fácil vocês estarem aí concentrados. Tem muita coisa para distrair. Preocupado se alguma coisa vai acontecer amanhã, hoje mesmo chegar em casa, alguém mexe ali, aí o celular vibra. Muita coisa. Tudo para distrair você do que mais importa. Então, lembre-se disso. Estar aqui ouvindo a palavra de Deus é um exercício hercúleo. Então, desce a ele. O bem da sua alma, desce a ele, entendeu? E, veja, irmãos, eu não tenho que reclamar da igreja não, porque eu acho que a igreja, graças a Deus, é muito boa, assim, nesse sentido também. Vocês prestam muita atenção, muita atenção. Isso é muito bom. A gente percebe isso, louva a Deus por isso. Mas, né, avisar demais não custa nada, né? Para a gente poder também estar sempre vigilante. Certo? Vamos lá? Irmãos, olha o versículo 10 então. Por isso disseram os judeus ao que fora criado, ao que fora curado. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Lembra que então eu falei, né, do entendimento errado deles do sábado, né, um entendimento legalista. Irmãos, não quer dizer que o sábado não tenha que ser guardado, irmãos. O sábado é um mandamento lá entre os 10 mandamentos. Então, o sábado do Senhor, o dia do Senhor, o descanso, que é o nosso domingo cristão, o sábado cristão, que é o domingo, ele tem que ser guardado sim, irmãos. A nossa confissão de fé diz como, né? Com exercícios de piedade e exercícios de misericórdia. Quer ver? A própria Bíblia ensina a gente a como guardar o sábado, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo e com os apóstolos. O que vocês veem os crentes do Novo Testamento fazendo no domingo? Se reunindo para adorar a Deus e exercícios de misericórdia, ajudando aqueles necessitados. É isso que você vê no domingo. Então faça isso. Pode ir na praia? Não deve ir na praia. Você não vê na Bíblia ninguém usando o dia do Senhor para se divertir. Você não vê. Devo ir no shopping? Não deve ir no shopping. Por que não devo? Você não vê isso na Bíblia. Obviamente, não estou dizendo que você veja, né, essas coisas. Estou dizendo assim, você não vê na Bíblia o princípio de alguém usar o dia do Senhor para fazer uma coisa que é de diversão, de lazer próprio. Você não vê. Você vê no domingo o povo reunido para adorar e exercício de misericórdia. O pessoal do doente vai visitar, ajuda os doentes, aos fracos na fé. É isso que você faz no domingo. Assim você está guardando o dia do Senhor. Mas fazer negócio, ficar estudando, já falei muito isso aqui, não porque, né, acho que tem alguém que faça isso, mas porque é comum acontecer de estudante ficar estudando dia de domingo, a prova vai na segunda. Domingo não é dia disso. Mas eu tenho uma prova para fazer a segunda, é muito difícil. Olha, estude durante os dias da semana anteriores. Eu me lembro que eu era muito esperto, né? Já muito tempo já falei isso. Eu era muito esperto, né, com essa questão. Às vezes eu não queria ir no domingo, na igreja, eu não queria ir, tá com preguiça, queria ficar em casa, aí inventava pro meu pai que eu tinha que ficar estudando em casa. Ficava enrolando lá a semana toda para poder, no domingo, ter uma desculpa para poder ficar indo na igreja. Então, eu vou ficar porque ia ter um jogo para eu ver na televisão e tal, entendeu? Eu não estudei não, pai, tem que ficar. Meu pai vai tirar 0, vamos para a igreja. Vai tirar 0, mas nós vamos para a igreja. Fazer o quê? Tinha todo dia, a semana inteira para estudar. A semana inteira para estudar. Só vivia disso, de estudo. E não fez? Agora pegar o dia do Senhor para... Não, dia do Senhor não. Para arrumar aí, vamos lá para a igreja. E ia e voltava alegre de ter ido, viu? Nunca fui na igreja e voltei. Não devia ter ido, nunca. Aliás, se você é um crente, já lhe digo, isso nunca vai acontecer. Nunca. Você pode ser que nem eu, e certamente você já teve dias assim, de você ir para a igreja às vezes arrastando, não querendo ir, porque achava que tinha... Já aconteceu comigo, muito tempo atrás já aconteceu comigo. Pela graça de Deus, nunca voltei triste de ter ido. Graças a Deus que foi. É assim que é o crente, né? Graças a Deus. Você nunca se arrepende de fazer a coisa certa, né? Mas lembre-se disso, dia do Senhor para ser guardado, não por legalismo. Né? Eu estava lendo uma história num comentário sobre esse texto, sobre também a guarda do sábado, que o autor ele não coloca especificamente onde aconteceu, por isso eu nem coloquei aqui, mas eu tô me lembrando disso,
A questão de legalismo, né? De estupidez na guarda do sábado, né? O sábado não é culpado pela estupidez dos homens que tentam guardá-lo, meu irmão. Você tem que guardar o sábado, mas ele não é culpado pela estupidez, tá? Pelo legalismo. Não tem isso. Lembra que Jesus combateu o legalismo no sábado, né? Quando os discípulos dele colheram espigas no campo, os judeus disseram, é dia de sábado. Ele falou assim, mas eles estão com fome, vão morrer? Então há coisas lícitas no sábado. Mas eu me lembro que eu vi um autor falando que em 1992, uma das cidades dos judeus, né, lá em Israel, uma casa pegou fogo. Estava pegando fogo. No dia de sábado. Aí o judeu, dono da casa, o proprietário, ligou pro rabi da sinagoga lá para perguntar se podia apagar no dia de sábado. Enquanto o rabi estudava, o fogo tomou mais 2 casas. Até ele decidir se podia ou não apagar o fogo. Né? É claro que pode, né, gente? Porque vidas estão em risco. Coisa terrível. Então faça alguma coisa. É um ato de misericórdia. Então veja, nada de legalismo, mas inteligência e fidelidade à Escritura. O sábado, o dia do Senhor, o domingo, né, o sábado cristão é para ser guardado sim. E está lá no mandamento. Ninguém diz que tem que tirar de lá, não. Né? Mas ele tem uma maneira de guardar de maneira sábia, fazendo os exercícios de piedade e de misericórdia. Não busque o seu próprio interesse no sábado. Né? E eu falo isso, irmãos, com alguém que já lutou muito com isso e até hoje luta, com guarda do dia do Senhor. Né? Eu sou pastor, mas até hoje eu luto. E às vezes chego em casa, quer ver um pouquinho de televisão, até hoje eu luto com isso. Porque não é para fazer, porque não é o dia do Senhor. Então eu vou para a cama mais cedo com minha esposa, vou ler a Bíblia, vamos orar, vamos conversar do que aconteceu na igreja, vamos conversar com o sermão. Até hoje é uma luta, não é fácil para mim. Eu falo para vocês, eu abro o coração. Não é fácil, mas tenho que me dar a isso porque quero agradar ao Senhor e ensino essas coisas. Então tem que vivê-las também. Então eu chamo vocês a fazer o mesmo. Não usem o sábado para benefício. Aproveitem cada momento do sábado para a glória de Cristo. Vocês já têm uma semana muito corrida, que é muito difícil vocês terem um tempo reservado para o Senhor com calma. Então usem esse dia para isso. Fará bem a alma de vocês e a família de vocês também. Saibam disso. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo 11. Ao que ele lhes perguntou, ao que ele lhes respondeu, o ex-paralítico respondeu aos judeus que o interrogavam. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E disse o versículo 13, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Irmãos, é interessante aqui que Jesus, a gente sabe por que ele evitava, né, a publicidade, digamos assim, né, porque não era chegada a hora, a gente já falou sobre isso. Né? Mas é impressionante como o Senhor Jesus Cristo não era alguém dos holofotes. Né? Ele nunca fazia algo para aparecer assim, só para aparecer. Ele fazia para fazer o bem às pessoas. Tanto que aqui diz o texto que quando ele curou aquele homem, ele se retirou no meio daquela multidão. Então você vê hoje um evangelho que é justamente o contrário, né? As pessoas se exaltando, né? As pessoas falando de si, são muito crentes, não sei o quê. É justamente o contrário do que o Senhor fazia. Né? Então que a simplicidade de Cristo seja nossa também, como Paulo disse, né? Que vocês não se afastem da simplicidade devida a Cristo, né? Uma vida simples, e sabendo que, embora as pessoas não te vejam, Deus te contempla aquilo que você faz de bom e te recompensará. Né? Mas vamos lá. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado. Então, Jesus vai encontrar com ele mais tarde, um tempo depois. Ele está no templo, né? Ambos agora no templo. E Jesus diz assim, olha que já estás curado. Então, a ideia é a seguinte, reconhece o que Deus fez por você. Leve em conta isso. E é importante isso, Bia, porque nós geralmente esquecemos das bênçãos de Deus. Geralmente nós esquecemos da bênção de Deus. Quando nós somos abençoados, aí nós ficamos felizes, né? Vamos na igreja, naquele domingo é tudo especial, né? Aí depois a gente começa a esquecer, começa a se esfriar, não lembra mais, volta a antigos pecados.
Como é o nosso coração ingrato, né? Aí Jesus lembra esse homem, lembra você e a mim aqui. Olha, veja como você foi curado. Lembra disso. A importância de você contar na memória os feitos de Deus no passado por você. De como, aliás, isso é nas mãos de Deus, isso é uma bênção para te livrar de pecados futuros, né? E você lembrar como Deus foi gracioso em certos momentos da sua vida. Tanto que é isso que Jesus diz para ele agora, olha. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A gente não sabe se aquela enfermidade que aquele homem tinha a ver com algum pecado que ele cometeu. A ideia dos teólogos é que a maneira de Jesus falar dá a esse entender de que a doença dele tinha a ver com algum pecado. E Jesus diz, olha, vê que agora você está curado, não peques mais. Então talvez alguma coisa tenha acontecido, algum pecado tenha acontecido para ele ficar daquele jeito. Lembre-se, Ledir, eu e você lembremos, e os irmãos aqui, que essa matemática nem sempre é exata, tá? Não quer dizer que alguém esteja doente por causa de um pecado. Mas Deus pode punir um pecado com uma doença, tá? E no caso aqui, é provável que fosse isso, tá? Aí Jesus diz assim, não peques mais para que não te aconteça algo pior. E aí nós aprendemos o que aqui, Diácono Gil e Thaís, e Nébora e Diácono Gessé e Silvia? Nós aprendemos que há coisas piores do que doença. Há coisas piores. Jesus diz assim, olha, pode acontecer uma coisa pior. A gente acha que a pior coisa, as pessoas, né, é natural, né? As pessoas terem muito medo de ficarem doentes. Mas, meus irmãos, há coisas muito piores. Né? Eu estava conversando com o irmão domingo agora, e aí alguém disse, sobre essa questão de ficar doente e tudo mais, aí alguém disse, eu prefiro que Deus me leve por meio de uma doença do que eu ter saúde e blasfemar o nome dele. Essa oração ela é muito boa, ela é muito verdadeira. Olha, Senhor, se for para eu me desviar, que o Senhor me leve antes. E essa é uma boa oração. Em outras palavras, eu prefiro morrer, Senhor, do que blasfemar o teu nome. Então, se for para eu me afastar do Senhor, que o Senhor me leve antes. Essa é uma boa oração, essa é a oração bíblica. É melhor você ir pela morte até o Senhor e em glória do que você ficar aqui vivendo em pecado. Para que algo pior não te aconteça depois. E o algo pior é o inferno, a ira de Deus. Jesus diz assim, vocês não devem temer aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês. Vocês devem temer aquele que pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. Esse vocês têm que temer. Vocês não têm que temer ficar doente. Irmãos, todos nós aqui, se Cristo não voltar antes, todos nós vamos morrer. E é bem provável que, se não a maioria, que uma grande parte de nós por uma doença. Não são muitos que têm o privilégio de morrer num leito tranquilo. A maioria morre por alguma doença. Mas há coisas muito piores. Sabe por quê? Porque você morrer por uma enfermidade é um momento breve comparado à eternidade em glória. Ainda que você sofra por enfermidade aqui nessa vida, independente dos anos que sofra, ainda é um tempo muito breve comparado à eternidade, o peso de glória que você terá na eternidade. Porque uma hora a dor passa. Uma hora a enfermidade cessa. E a glória começa eternamente. Então assim, lembre-se disso. Eu tenho que ter mais medo de pecar do que de ficar doente. Eu fico pensando, vocês lembram da pandemia? O pessoal tinha medo. Quem dera, né, fosse medo de pecar, fosse daquele jeito, né? Já pensou? Quem dera fosse, né? Aquele receio de, tá usando máscara? Tá usando máscara? Fosse assim, você tá pecando, meu irmão? Para de pecar. Vamos, para de pecar agora. Vamos, para de... Do que coloca a máscara, coloca a máscara. Quem dera. Nada muito contra as máscaras, não. Mas que essa preocupação fosse da alma, né? Da alma. Olha o que o J.C. Ryle diz.
sobre essa questão. Com frequência, o entusiasmo e o frescor do retorno da saúde nos inclina a esquecer os votos e os propósitos estabelecidos no leito da enfermidade. A restauração da saúde é acompanhada por perigos espirituais. Ó, você viu essa frase dele? Vou repetir, ó. A restauração da saúde é acompanhada por perigos espirituais. Eu me lembro uma vez que lá em Belo Horizonte, que eu ia visitar um rapaz que sofreu um acidente. Ele não era crente não, mas ele era irmão de uma crente. E ele pediu a essa irmã dele de sangue e nossa irmã na fé que me levasse lá para fazer oração com ele, visitá-lo. Aí eu fui. Ele tinha tido um acidente gravíssimo, gravíssimo. Mas Deus foi bondoso com ele e fez com que ele recuperasse. Mas antes disso, ele falava assim, olha, quando eu voltar, eu vou consagrar minha vida a Deus. Quando eu voltar, eu vou consagrar minha vida a Deus. Eu vou começar a ir na igreja lá de vocês. Tal. Veja, nessa hora, e eu vou terminar aqui com isso, nessa hora, eu não falei assim, eu sou mentiroso. Eu não fiz isso. Mas eu também não falei assim, isso aí vai ser mesmo. Não. E assim seja, mas vamos ver. Eu não sei. Né? Poderia ser realmente que Deus usasse a enfermidade e ele convertesse mesmo e fosse. Mas poderia, como foi de fato, que ele nunca mais apareceu na igreja. Ele foi nos 2 primeiros domingos, eu me lembro muito bem. Depois não foi mais. Era melhor para ele ficar doente com Cristo. Era melhor que ele morresse lá no leito, agarrado em Cristo, do que tendo melhorado, viver sem ele. E é isso que o Riley diz. Que a melhora da saúde traz uma ameaça consigo para as pessoas que não temem a Deus. Porque na hora da enfermidade se apegam a Cristo. Mas depois vem a saúde, não preciso. É aquela hora que a bênção se torna maldição. Né? E aquilo que era para conduzir a pessoa a Cristo, faz o contrário. Saúde é bênção, família é bênção, dinheiro é bênção. Só que todas essas coisas têm riscos. Elas podem fazer com que os homens, do coração deles, obviamente, se desviem de Cristo. E confiem mais nas coisas, saúde, dinheiro, família, do que no próprio Cristo. Então, seja atento a isso. Será que minha saúde não me desvia de Cristo? Porque quando eu estou doente, eu oro muito. Mas quando eu estou saudável, será que meu dinheiro me afasta de Cristo? Porque quando eu estou em aperto, eu vou na reunião de oração para a situação financeira melhorar. Mas depois que a conta está cheia, será que minha família me afasta de Cristo? Porque quando está tudo bem em casa, também não vou nas reuniões de oração. Mas quando a coisa aperta lá em casa, eu estou lá. Então será que eu tenho usado as bênçãos de Cristo da maneira errada? Lembre-se disso. Lembre-se de uma coisa. Toda bênção não aproveitada se tornará uma maldição. Porque Deus vai requerer tudo isso de mim e de você, que Ele deu de bom e nós não utilizamos bem. Naquele dia final, Ele pedirá conta de tudo isso. Eu te dei saúde, eu te dei dinheiro, eu te dei uma família, eu te dei tudo. E você retornou isso com ingratidão. Isso será cobrado. Isso será certamente cobrado. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Esse homem aqui no final, o texto do versículo 15 diz que o homem retirou-se da presença de Jesus e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Lembram? Os judeus perguntaram àquele homem quem havia curado ele, obviamente para se oporem ao homem que havia curado. E esse homem, depois de saber que era Jesus, que havia curado o nome de Jesus, foi lá falar que era Jesus. Veja, esse homem não aprendeu nada. Esse homem recebeu uma bênção, mas ajudou os inimigos de Cristo. Veja. Então o texto quer te ensinar isso. Quer te ensinar a não ser como esse homem. Quer dizer, você foi curado. Essa bênção do Senhor. Não peque mais. Seja grato ao Senhor Jesus Cristo, em obediência. Não faça como esse homem, que recebeu a bênção, mas respondeu mal a ela. Não faça assim. Você já sabe. Deus tem te dado muitas bênçãos. Então viva para Ele.
Ele é a fonte dessas bênçãos. Não vá contra a fonte. Não vá contra ela, antes que ele te tire as bênçãos. Então reconheça, eu e você, reconheçamos isso. Isso é muito importante, viver com um coração grato, reconhecendo que Cristo é a fonte de todo bem. Todo bem. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos.